Salve, galera! Hoje eu vou fazer uma comparação aqui das revistas que foram publicadas aqui da Saga das Trevas Eternas, DC Comics. Uma super saga envolvendo a legião dos super-heróis no universo da DC. Para quem não sabe, é um grupo de super-heróis que vive num futuro possível da DC Comics, né? Inspirados antigamente eles eram inspirados nos heróis do século XX, como Superboy, que na época tinha o Superboy, né? Hoje na cronologia certa da DC, o Superman nunca foi Superboy, né? Depois da primeira crise nas Infinitas Terras, a reformulação que ficou é que o Superman nunca foi Superboy, né? Já chegou, as aventuras de Superboy ficaram como um universo paralelo, né? Mas voltando à saga das Trevas Eternas, mas eu tenho aqui três publicações para comparar para vocês, mostrar para vocês as diferenças. Tem a primeira versão que chegou aqui no Brasil pela Abril Jovem, é Super Powers número 1, esse clássico aqui. Nossa, isso aqui na década de 80, 90, era um sucesso, era edições especiais que saíam aqui das revistinhas de quadrinhos, sempre focando, nesse aqui veio focando a Legião dos Super-Heróis, né, que para mim na época era inédito, né, que não chegava muita coisa deles aqui no Brasil, e quando chegava mais coisas, talvez São Paulo, Rio, né? Em outros estados a distribuição era muito fraca, então a gente não tinha assim acesso a muita coisa. E quando chegava aqui no Brasil também, a Abril fazia seus cortes, né? Não publicava, não trazia tudo que saía lá nos Estados Unidos para cá, né? A gente perdeu muita coisa dessa época, que eles ficavam limitados aos títulos principais, né? Superman, Batman. Aí dentro dos títulos principais, né? Superman, Batman, Capitão América, Homem-Aranha, Hulk, aí botavam histórias de outros super-heróis, né? Mas a gente sabe que lá nos Estados Unidos e até em outros países eram muitos outros títulos, né? Que não chegaram aqui. Já falei em outros vídeos no passado aqui que a Liga da Justiça, por exemplo, teve uma fase inteira de um artista brasileiro que não foi publicada aqui, né? Eu espero que a Panini faça um encadernado dessa saga, talvez na revista Saga da Liga da Justiça, né? Vou até acompanhar depois. Mas, voltando aqui, o foco de hoje é essa saga aqui, né? Que quando chegou aqui no Brasil, Super Powers, a gente não tinha uma publicação regular da Legião dos Super-Heróis aqui no Brasil, tá? Quando chegavam, era um especial como esse aqui, Super Powers. Isso aqui era não era mensal, acho, Super Powers, né? E era só para eventos especiais mesmo. Aqui aqui nem chegou como uma saga das Trevas Eternas. Chegou aqui, ó, como já chegou as dos da Legião dos Super-Heróis. Ela não chegava como um título próprio aqui, né? Quando aparecia alguma história deles, era em outros títulos, né? Da revista do Superman, ou outros títulos que tinha na época, acho que tinha Super Amigos, né? Tinha outros títulos lá da DC, onde eles achavam que era legal publicar, né? Aqui, tá aqui, Saga das Trevas Eternas. Chegou aqui, já chegou com retrospecto, né? Um resumo aqui da saga, né? E já pulou para essa parte aqui, Mergulho nas Trevas, né? Essa Mergulho nas Trevas já é a conclusão já da Saga das Trevas Eternas, né?
que, como eu disse, em outros títulos que chegava aqui, por exemplo, na revista do Superman, aí tinha lá uma aventura da Legião dos Super-Heróis. É, não acompanhei, a única coisa que eu vi nessa época que chegou, da Saga das Trevas das Terras foi isso aqui. Se eu me lembro bem, acho que eu vi uma outra história numa revista do Superman com um pouco do que veio antes, né? Que teve todo uma introdução, né? Assim, entre várias histórias que foram tendo da Legião antes de chegar nessa conclusão, né? Cada história às vezes vinha com um pequeno, uma página ou um quadrinho com uma previsão do que estava vindo, né? Aparecia um dos arautos lá do vilão principal, que era o Darkseid, que a gente não sabia quem era, né? Era um mistério, a princípio, né? Apareciam uns avatares lá que eram construtos semelhantes, com silhuetas semelhantes a outros, a personagens de destaque do universo DC, né? Tinha o primeiro Avatar, por exemplo, lá era um construto de pedra, a aparência pétrea, né? Que se semelhava muito ao Superman, né? Físico forte, com capa, um emblema no peito, assim, sem nada, né? Sem letra nenhuma. Mas e assim foi aparecendo outros avatares até que eles começaram a investigar e chegar ao mestre deles, né? O mestre deles começaram a aparecer. Então, isso aqui, na Superpowers, foi a conclusão, né? Em outras revistas, como eu disse, de outros títulos, foram aparecendo algumas aventuras da Legião. Eu não posso ter certeza, mas é bem provável que a Abril Jovem não tenha publicado na época todo o conteúdo, né? Talvez tenha aparecido alguns trechos, né? Então, aqui conclui, né? Chega aqui, termina a saga, beleza. Um finalzinho feliz lá, beleza. Darkseid vai. Eles não chegam a derrotar fisicamente o Darkseid, né? O Darkseid era muito forte, mas assim, mesmo depois de tudo que fizeram aqui, eles conseguiram atrapalhar os planos dele, né? Destruíram o sonho dele lá de dominar o, o universo, né? Atrapalhando os planos dele lá, ele ficou mais frustrado do que enfraquecido, né? Ele recuou e depois, assim, depois disso, eu queria ver depois se tem uma continuação disso, né? Porque tudo indicava que o Darkseid poderia se tornar um vilão recorrente das histórias da Legião dos Super-Heróis, né? Mas não vi uma sequência direta disso. Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, a conclusão chegando nas Superpowers, né? Antes, como eu disse, vinha separado em outros títulos da DC. Depois, muitos anos depois, mais de 20 anos depois, chega pela Egramos esse título aqui, Legião dos Super-Heróis, a Saga das Trevas Eternas. Capa dura e tal. Aqui, apesar de um resuminho aqui, ele tem um pouco mais de material do que nas Superpowers, né? Ele já vem com um pouco de coisa que apareceram antes em outros quadrinhos, né? Como o surgimento aqui do primeiro Avatar, né? Quando parece uma silhueta do Super-Homem, né? Isso aqui eu até lembro de ter visto realmente em outras revistas. Eu acho que foi numa revista do Super-Homem, eu acho que apareceu essa história da Legião, né? Então, segue isso, né? A parte da introdução dos avatares, né?
recolhendo itens que iam dando poder lá para o Darkseid retornar. E aí, vamos ver onde começa aqui mesmo. A Saga das Trevas Eternas. Só um momento. Olha só, essa parte do Coração das Trevas é onde começa a Superpowers número 1, né? Ou seja, só nesse encadenado da Egramos a gente ganhou praticamente uma revista inteira, né? Ó, isso tudo aqui é de introdução, né? de prelúdios, de prefácios, de coisas que vinham acontecendo antes do confronto final lá com Darkseid, né? Então, a Superpowers começa aqui, na metade dessa revista da Egramos. Então, aqui a gente já ganha uma coletânea do material bem mais completo aqui, é bem mais completo, beleza? E ela conclui também de forma semelhante a Superpowers, só que acrescenta uma aventura da Adventure Comics, né, que foi o primeiro encontro do Superboy com a Legião dos Super-Heróis quando eles já eram jovens como ele também, né? Esse é o que tem de extra aqui nesse volume 86 da coleção Graphic Novels da DC Comics pela Egremos, né? Então aqui a gente já tem um material aqui já completinho. Você pegar essa aqui da Egremos, você já entende a história todinha, você já tem um material bom sobre essa saga, né? Mas depois, alguns anos depois, lançaram a Panini lançou um material mais grosso ainda, mais completo ainda. Ó. Olha só, Egremos e o material da Panini. Olha só, você vê, né? Quanta coisa, né? Tem esse material aqui da Egremos incluído aqui e mais ainda. Não tem essa aventura do primeiro encontro do Superboy. Né? O inédito daqui em relação a esse da Panini, o que tem de inédito aqui no da Egremos é esse primeiro encontro da Legião com o Superboy. Fora isso, esse da Panini, ele tem o bom dele é que ele tem muito mais histórias da Legião, entendeu? Assim, diversas histórias da Legião, nem todas vêm com ligações diretas ou referências diretas à saga das Trevas Eternas, tá? Eles vão começando de forma bem antiga. Tem alguns momentos aqui que eu acho que havia erros de cores aqui e tal. Mas enfim, tem histórias aqui que a princípio as primeiras histórias não tem nenhuma referência, uma ligação direta com a saga das Trevas Eternas, tá? São histórias típicas da época mesmo da Legião, né? Muito boas, assim, a arte, teve aqui a arte de Kate Griffin, Kate Griffin, Pat Broderick, Pat Broderick, Howard Bender, Carmine Infantino. São artistas aqui, o roteiro é Paul Levitz. A arte é muito boa. Enfim, diversas histórias assim, que vão te dando mais conhecimento, né, sobre os personagens da Legião, né? Algumas dessas histórias até foram republicadas, adaptadas para algumas animações, algumas poucas animações que tiveram. Inclusive aqui eu lembrei que
né, nessa edição aqui aparece a Saturne com um uniforme, um maiôzinho rosa, é um uniforme que escolheram para fazer uma estatueta dela na Eglemoss. Ficou horrível a estatueta dela, uma pose esquisita, um uniforme antigo que ninguém lembra, né? Devo ter botado um uniforme mais atual, uma pose melhor, enfim. É uma das poucas peças que eu não peguei da Eglemoss, justamente porque não gostei do visual. Não sei, talvez se eu achar de novo isso, talvez eu até pegue para fechar a coleção. Mas enfim, então essa parte essa revista essa coletânea feita pela Panini é muito mais completa, né? Tem todo o material, toda a conclusão que vem no Super Powers, né? Tem vários materiais que antecederam a saga das Trevas Eternas. É um material bem rico para quem quer conhecer mais a Legião dos Super-Heróis, né? Tem muita coisa, né? E aí, no final, tem uma galeria de arte de extra, tem uma galeria de arte muito bonita aqui, tá? Bem feito. Só tem aqui no final uma indicação aqui, uma ilustração, um bônus aqui, uma ilustração que apareceu originalmente na última página de Legião dos Super-Heróis 293, logo depois de Darkseid ser revelado como vilão por trás da saga das Trevas Eternas, servindo como anúncio da próxima edição, né? Aqui é uma capa que teve que já chegando, indo para a conclusão, né? Então tem algumas capas e essas artes aqui no final, né? Não tem aquela primeira história deles da Legião com o Superboy, né? Aqui na Super Powers, o que tem um extrazinho legal um arquivo da Legião, um arquivozinho com uma ficha básica aqui dos personagens da Legião, os principais personagens que fazem parte dessa saga aqui. Isso aqui eu achei muito legal na época, é uma coisa única dessa edição, né? Essas pequenas informações aqui com um pouco da origem do personagem, né? A Legião dos Super-Heróis, Origens e Poderes. Muito legal. É um arquivozinho que torna essa edição ainda mais única, né? Então, as diferenças das publicações da saga das Trevas Eternas que eu tenho aqui, né? A Super Powers, que foi só a conclusão, né? E tem um arquivo com origem e poderes dos personagens principais. A versão da Eglemoss, que só vale porque ela tem a história original do encontro do Superboy com a Legião, e a versão Omnibus aqui da Panini, que vem a saga completa, mas não tem esse extra aí do primeiro encontro deles com o Superboy. E tem de extra aqui a arte, uma arte, né, uns esboços aqui de arte dos super-heróis, né? E só, né? Tem uns arquivos aqui, comentários aqui do desenhista. Tem
tem um pouco de conclusões a mais do que nas outras também. Tem uns prelúdios a mais do que na da Eglamouse, tá? Na, na da Eglamouse para no o Superboy, o Superboy, a Supermoça se despedindo do Brainiac. Aqui não, aqui tem outros prelúdios, além do Brainiac se despedindo da Supermoça, completando mais a saga. Essa aqui tá bem mais completinha, realmente, né? Só não tem, como eu já disse, o primeiro encontro do Superboy com a Legião dos Super-Heróis, né? E nem um arquivozinho com origens e poderes como esse do Super Powers, né? Então cada uma delas tem o seu valor, né? Uma tem um arquivozinho, a outra tem um extra, uma edição extra, e a outra tem artes e conclusões a mais, né? Tem a história mais completa. A história mais completa está aqui. A da Eglamouse tem origem, a primeira história do Superboy com a Legião dos Super-Heróis. Primeira não, é uma delas, né? Não é nem a primeira não, acho que é uma delas. E na Super Powers um arquivozinho da Legião. Então, essa é a minha comparação aqui das edições que eu tenho da Saga das Trevas Eternas, né? No futuro, lá no século 30, Darkseid retorna do seu sono milenar, recuperando suas forças para dominar o universo, mas não esperava tanta resistência, né, contra a Legião dos Super-Heróis. Teve uma ajuda, né, a determinado momento lá, alguns feiticeiros lá usam seus poderes para pedir ajuda, e aparece lá uma reencarnação do antigo inimigo do Darkseid também lá, que ajuda a frustrar os planos dele, né? Era assim, o Darkseid tinha tudo para vencer lá, bem mais poderoso do que toda a Legião juntos, eles não conseguiam deter ele. Ele ainda dominou um planeta inteiro de Daxamitas, né, que sob a luz amarela eles têm os mesmos poderes que o Superman. E foi só essa reviravolta aí de terem trazido de volta temporariamente um antigo inimigo do Darkseid lá, que ajudou a frustrar os planos lá. Mas, como eu disse já mais no início, assim, essa saga tinha tudo para introduzir o Darkseid lá nas histórias da Legião dos Super-Heróis, porque claramente ele não foi... ele teve os planos frustrados, porque ele tem uma hora que ele perde o controle lá sobre os Daxamitas, né? Então ele já era, além da Legião dos Super-Heróis, ele ter que enfrentar uma legião, um planeta inteiro, com mais de 3 bilhões de Supermans, né? Então a balança pesou mais pro lado dos heróis. Ele perde o controle sobre os Daxamitas, né? Mas ainda assim ele simplesmente ele vai embora, né? Ele decide se afastar. Então nada impede que ele volte depois, tentando, né, frustrar. Claramente a Legião dos Super-Heróis ganhou um inimigo eterno depois dessa saga das trevas, né? Então, se houve algo a mais envolvendo Darkseid com a Legião dos Super-Heróis na época, eu não vi no Brasil aqui, né?
Só saiu algo mais depois, né? Então, se tem alguma coisa além, né, do Darkseid enfrentando a Legião dos Super-Heróis depois disso, já, assim, da época, material da época mesmo, ligado a isso, eu não sei, eu não vi ainda. Se tem, gostaria de ver. Mas comente aí se você conhece algum material extra, mais completa mais essa saga aqui, que eu vi que chegou aqui no Brasil sobre essa saga. É isso aqui que eu falei com vocês hoje, né? Pouca coisa na época da Abril Jovem. A Eglemos publica um material quase a mesma coisa dos Super Powers aqui, só acrescentando uma historinha antiga do Superboy. E a Panini traz um material mais completo, né? O material mais completo que eu vi até agora sobre essa saga das Trevas Eternas. Tem umas duas publicações da Legião dos Super-Heróis que eu não peguei ainda, né? Que também são mais materiais, acho que dessa época também, que eu não peguei ainda, né? Inclusive, eu acho que é material anterior à Saga das Trevas Eternas, né? Duas publicações, estou para ver elas ainda, né? E aqui no Brasil, assim, o título da Legião mesmo dos Super-Heróis teve um encontro deles com Superman. E tem, Legião dos Super-Heróis do Superman. Não estou lembrando exatamente a história agora. Mas enfim, o foco do vídeo hoje era a Saga das Trevas Eternas. Não vou falar muito de outras coisas, né? Quem sabe do animal um dia eu faço algo só sobre a Legião. Mas hoje foco a Saga das Trevas Eternas. O que tem, que saiu no Brasil, que eu tenho, está aqui. Comente aí, vocês já leram essa saga toda? Algum de vocês viu esse material? Tem esse material ainda? Do Super Powers? Vocês pegaram a edição da Egremosa ou essa da Panini? Ou pegaram as duas, né? Curtem material da DC, né? Por hoje é só, galera. Deixe o seu joinha aí. Se puder comprar através dos links que eu deixo aqui do Amazon, também me ajuda. E se inscreva se não é inscrito. E até a próxima, galera.